Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, belo e formoso, Deus da eternidade, o Senhor. Em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. A tua morte, Senhor, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. A tua morte, Senhor, tua morte, tua cruz, o teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora, me dá vitória nessa hora, me dá vitória nessa hora, me dá vitória.
Hoje o meu milagre vai chegar. Diga, eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Feche teus olhos, irmãos. Senhor, essa noite nós te agradecemos porque Tu estás aqui, Jesus. Tu és poderoso para tudo e para Ti não há impossível algum. Tu morreu naquela cruz carregando o peso dos nossos pecados e destruindo a parede que nos separava de Deus. Essa noite, Senhor, nós nos reunimos nesse lugar como Teu povo, povo que foi comprado e adquirido com o Teu sangue, e nós declaramos o Teu poder operando neste lugar essa noite, a Tua mão de amor, a Tua mão de graça se estendendo, Senhor, sobre o aflito, sobre o necessitado, sobre aquele, Senhor, que chegou essa noite preso e atado no pecado, no erro, sobre aquele que chegou, Senhor, se sentindo ao ponto da morte, como se a vida estivesse se indo e não tivesse mais sentido. Nós declaramos a Tua mão de poder tomando a vida da igreja nessa noite. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para falar conosco, para mexer com o nosso coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje é o dia em que Tu vai transformar minha vida, transformar meu casamento, transformar minha família. Tu vai me curar, porque eu abro meu coração para receber a vida e a verdade que vem de Ti. Aplaude a Cristo bem forte. Oh, Ele está aqui. Mais forte. Quem sente a presença de Jesus nesse lugar? Eu sinto desde que nós chegamos aqui essa noite. Deus está falando conosco no meio dos louvores, onde Ele habita. Você pode sentar, e Ele vai continuar falando conosco através da Sua poderosa palavra. É bênção essa banda. Maurício, Deus continue abençoando e usando vocês. Agradeço ao pastor Paulo a oportunidade de estar aqui. Quem não me conhece, eu sou o Dionísio, eu sou líder de jovens. A gente faz um trabalho toda sexta-feira à noite aqui com os jovens. Temos servido ao Senhor no que nós podemos dentro da nossa capacidade. Abra comigo a Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Hoje à noite eu vou falar com você um pouquinho sobre a vida de um homem chamado Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um homem que foi transformado por Deus. Hoje, em homenagem a ele, existem cidades no mundo, inclusive no Brasil. A cidade mais populosa do Brasil chama-se São Paulo, em homenagem a esse santo homem de Deus. Ele foi o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento. E automaticamente o homem que mais escreveu livros em toda a Bíblia. E ele é um homem que teve uma história que não começou bonita, mas que terminou muito bem. Então nós vamos conhecer um pouquinho ele, e nós vamos falar sobre o encontro dele com outro homem. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito de quem foi Paulo e do que Paulo fazia. Em Atos capítulo 19, nós vemos aqui algumas coisas que Paulo fazia. Versículo 11 e 12 diz assim, eu vou ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Repete comigo, milagres extraordinários. Porque na verdade, quando você crê em Jesus, os milagres se tornam algo ordinário, algo normal na vida da igreja. É normal nós vermos milagres. Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Eu vivo milagres na minha vida todos os dias. O suprimento da minha casa diariamente é um milagre.
Tantas coisas que Deus já fez na minha vida é um milagre, a minha salvação é um milagre. Tantas outras coisas que eu poderia falar, mas existem milagres que são extraordinários, que são fora do comum. Sexta-feira eu preguei aos jovens aqui, ministrei sobre um rapaz chamado Eutico, a quem Paulo ressuscitou. O cara rateou, caiu do 3º piso, morreu. Paulo se abaixou, o abraçou, e quando o abraçou, ele passou a viver novamente. Então Paulo tinha de Deus uma graça muito grande. E no versículo 12 continua dizendo assim: tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava, e os levavam até os doentes, para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. Então veja só, a simples roupa que Paulo usava era um instrumento de cura. Tá, mas espera aí, quem era esse cara? Se nós voltarmos um pouquinho aqui, na leitura do texto do Novo Testamento, se nós voltarmos no tempo 6 anos antes disso, sabe quem era Paulo? O nome dele nem era Paulo, era Saulo. Ele se deu um novo nome. É interessante que na Bíblia não mostra nenhuma vez Deus dizendo para Paulo: a partir de hoje teu nome não é mais Saulo, e o teu nome sim é Paulo. O nome dele era Saulo. Se você vai ver no início, no Novo Testamento, em Atos 9, 8, você vai ver que existia um homem chamado Saulo. O que quer dizer Saulo na língua grega? Quer dizer o grande. Então ele era o grande. Ele era um rapaz, um jovem que cresceu, sendo um jovem estudioso das leis do Antigo Testamento. E ele era um cara que tinha proeminência, ele estava indo bem no meio da religião da época. Só que a religião da época não aceitava que Jesus era o Filho de Deus. Os religiosos queriam eles dominar a religião e com a religião dominar o povo. Mas Deus tinha um novo projeto, que era um projeto de salvação de todos os povos da terra, através do nome de Jesus, que ultrapassava a religião da época. Os religiosos não aceitavam isso, e eles treinaram Paulo, na época Saulo, para que ele perseguisse a igreja. Ele juntou alguns amigos, pegou cavalos, ganhou dinheiro, ganhou uma carta de apresentação, e ele ia de cidade em cidade, perseguindo a igreja, pegando as pessoas e levando para a cadeia, e arrastando elas para julgamentos, onde elas eram apedrejadas até a morte. Paulo era um terrível perseguidor da igreja. Ele falava mal de Jesus, ele dizia que Jesus não era o Filho de Deus, e que isso era uma farsa. Ele usava a razão para pensar assim, ele foi ensinado assim. Ele nunca viu Jesus, ele só sabia o que os outros falavam. Até que um dia ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco, e ele estava andando de cavalo, e nesse caminho ele viu que do céu uma luz muito forte veio sobre ele. E ele então ficou cego no meio dessa luz, e ele disse: o que é isso? E da luz veio uma forte voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: mas quem você é? A quem eu estou perseguindo? Eu sou a Jesus. Sou Jesus, aquele que você persegue. De fato, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. E ali Jesus estava dizendo que a sua igreja é ele mesmo. Quando nós nos tornamos o povo de Deus, nós nos tornamos Jesus na terra. E Jesus disse: por que você me persegue? E ali ele começou a se arrepender, e Jesus deu para ele uma instrução. Ele disse: você vai para uma cidade agora, você vai entrar na cidade, e você vai ficar orando, até que alguém vai te procurar para te ensinar a verdade. Nessa cidade havia homens de Deus, os quais um anjo apareceu e instruiu para procurarem Saulo. E então eles oraram por Saulo, e Saulo ficou curado da cegueira, que ele estava 3 dias cego. E então ele recebeu a palavra de Deus, e ele aceitou a palavra de Deus, e ele confessou os seus pecados, e ele se arrependeu. E tu vai ver que naquela mesma semana ele vai para a sinagoga no sábado, e o que ele vai falar na sinagoga?
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que agora esse Jesus apareceu para ele, e por isso ele cria. E aí o povo ficou maluco. Peraí, o cara veio até aqui na cidade para prender os crentes, e agora ele está do lado dos crentes. Ele veio até aqui para matar esses caras, e ele agora está falando desses caras. Os cristãos não queriam receber ele em casa, porque pensavam que ele estava fingindo que era cristão, só para prender eles. E os judeus queriam matar ele, porque ele tinha traído. Saulo ficou numa situação bem ruim. O povo da cidade tentou matar ele, ele teve que descer por uma cesta e fugir. Foi para Jerusalém, ninguém queria receber ele. Até que Deus teve que mostrar para os apóstolos que ele de fato havia se arrependido. E um cara chamado Barnabé foi o primeiro a conversar com ele. E disse, não, esse cara se converteu mesmo. Dá para ver na conversa dele, na vida dele, que ele mudou de vida. Então levam ele para a igreja, e ele começa então a pregar na igreja, e Deus vai dando graça para ele. Até que ele começa a ser perseguido em Jerusalém, então ele é levado de volta para sua casa. E ali ele fica 3 anos na sua casa. Na sua cidade certamente havia igrejas, e ele se reunia com o povo de Deus. Mas 3 anos ele ficou em casa, na cidade de Tarso. E então, um certo dia o Espírito Santo chama a atenção de que era necessário pregar o evangelho aos gentios. E Jesus havia dito para Paulo, quando derrubou ele do cavalo aquele dia, eu vou levar você para pregar o evangelho aos gentios. Então os discípulos lembraram, peraí, tem um cara para fazer isso, é o tal do Saulo, vamos chamar ele. Então ele é chamado, ele é ungido, e enviam ele junto com Barnabé para essa missão. E eles vão pelo mundo todo, pregando o evangelho. Quem vai levar o evangelho da Ásia, de Jerusalém, até a Europa, são eles. Quem vai levar até a cidade de Roma, são eles. Eram grupos que iam se formando, e todas as cartas que você tem ali, as cidades de Corinto, Filipos, e aí vai tantas cidades no Novo Testamento, a quem as cartas de Paulo são endereçadas, são igrejas que ele formou. Ele era um homem de Deus, mas ele era um pecador. Ele se tornou um homem de Deus. E depois ele deu para ele mesmo esse novo nome de Paulo. Troca só uma letrinha, de Saulo para Paulo. Mas na língua grega muda tudo. Sabe o que quer dizer Paulo? O pequeno. Ele troca o nome dele de o grande para o pequeno. Há um texto muito bonito que Paulo fala sobre o que ele considera valioso. E ele diz, antes eu considerava a minha vida valiosa, e o meu conhecimento, e o que eu sabia, e o que eu tinha valioso. Agora, por causa de Cristo, eu considero tudo isso como lixo, como esterco, para que eu possa receber a vida eterna. E ele fala que se Deus amou a mim, que sou o maior dos pecadores, ele sempre se retrata a si mesmo como o maior dos pecadores. E você vai ver nos textos que Paulo escreve no Novo Testamento, na carta aos Romanos, por exemplo, um texto muito bonito, onde ele fala de um Deus que decidiu nos amar, apesar dos nossos pecados. Quando você é tirado das trevas, de um lamaçal, e você é trazido para a presença de Deus, e Deus te limpa, e muda a tua vida, você se sente agraciado por Deus. Porque graça é isso, graça é favor não merecido. Olha só, Paulo em nenhum lugar ele procurou Jesus. Ele disse, eu quero conhecer esse Jesus. Não, foi Jesus que se apresentou para Paulo. Assim somos nós aqui hoje. Quem de nós pode dizer, eu encontrei a Deus? Pelo contrário, foi Deus que nos alcançou. Usou pessoas no nosso caminho, circunstâncias, para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra. E isso é maravilhoso, porque tudo vem de Deus. A salvação vem de Deus, e nós não temos mérito nenhum nisso. Mas Paulo continua, vamos continuar vendo o que mais Paulo fazia. Atos 19, 5 até o 7, diz assim, depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo batizava as pessoas, ele pregava e batizava. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Sabe, Paulo era
Um cara cheio do Espírito Santo. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele pregava a vontade de Deus e ele orava pelas pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para toda a igreja. Que nós venhamos a receber o seu Espírito e possamos fazer a sua vontade. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. E essa noite eu quero te dizer, quem sabe você já foi batizado, mas você ainda diz assim, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Essa noite Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém? Porque o mesmo Espírito estava sobre Paulo e está sobre a igreja nos dias de hoje. Jesus está aqui. Então Paulo, ele fazia coisas poderosas, mas não era no nome dele, era através do nome de Jesus. Se você continuar lendo esse texto aqui, lá no versículo 20 e poucos, nós não vamos ler, alguns homens tentam imitar Paulo, e eles vão, e quando eles encontravam alguém com um espírito maligno, eles tentavam expulsar o espírito, dizendo assim, espírito maligno, eu te ordeno, sai deste homem, em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Em nome de Jesus que Paulo prega. Daí disse que o cara estava dominado pelo espírito maligno, e o cara olhou para eles e disse, espera aí, Jesus eu conheço, Paulo também, mas tu quem é? E deram uma surra nos dois caras. E eles voltaram maus. E diz que depois que eles contaram isso para as pessoas começaram a ter mais respeito pelo nome de Jesus. E também pela pessoa de Paulo. Hoje em dia tem muita gente que fala em nome de Deus. Mas a questão é, será que essas pessoas são conhecidas por Deus? Falar em nome de Deus é fácil. Jesus disse que naquele dia, no dia do julgamento final, muitos vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, nós pregamos o teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. E diz que para muitos deles Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é isso? Vocês que falam do meu nome, mas vivem uma vida errada. De que adianta falar o nome de Deus e viver tudo errado? E Paulo era um cara que contestava o pecado. Leia comigo Atos 20, um pouquinho para frente. Versículo 21. Atos capítulo 20, versículo 21. Diz assim, eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse com firmeza, se arrependam dos seus pecados, voltem para Deus e creiam em Cristo. Esta foi toda a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Um dia um cara chegou em Jesus e perguntou, Nicodemos, né? Perguntou para Jesus, como é que eu posso herdar o reino de Deus? O cara era um líder do povo de Israel, conhecia toda a lei, obedecia a tudo. Ele disse, você tem que nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? Presta bem atenção. É morrer primeiro. Morrer para o pecado. Morrer para a tua vontade. Para te poder receber Deus. Jesus disse que aquele que achar que a sua vida vale alguma coisa, vai perder a vida. E aquele que desprezar a sua própria vida, em amor a Cristo, esse ganha a verdadeira vida, que é a vida eterna. Domingo eu falei isso lá em Canudos. Quando eu me converti, eu tinha 18 para 19 anos. E eu tinha muita coisa errada na minha vida. E eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu estava de joelho na minha cama, no meu quarto. Deus tinha me mostrado um monte de coisa, e eu fui lutando contra Deus um tempo, resistindo, pensando, não, é coisa da minha cabeça, até que um dia caiu a ficha. E aí eu estava de joelho no meu quarto, e parece que toda a vida passou na frente dos meus olhos. Desde a minha infância, quando eu fui criado na igreja, na adolescência, quando eu me batizei com 11 anos, 12 anos eu recebi o Espírito Santo, e aos 13 comecei a me perder, fazer um monte de coisa errada para tentar agradar os meus amigos. Sabe o que aquele dia ajoelhado eu disse para Deus?
disse: Deus, a pergunta aqui não é se eu te aceito, a pergunta aqui é se tu me aceita. Olha quem eu sou. Hoje eu estou vendo quem eu sou. Eu me sentia sujo. Por 6 meses a minha oração era assim: Deus, limpa o meu coração. Deus, limpa o meu coração. Eu me sentia sujo, imundo diante de Deus. Eu olhava um Deus perfeito, um Deus de amor na sua palavra, que me amava, e eu me via imundo no meu coração. E a minha oração por 6 meses foi: Deus, limpa o meu coração. Chorando todos os dias, porque eu saía para a rua e eu via de novo que eu estava imundo. E aí naquele dia, o Senhor colocou no meu coração uma situação assim. Eu olhei e comecei a olhar à minha volta as coisas no meu quarto. Eu olhei um pôster, peguei aquele pôster, amassei e botei no lixo. Eu olhei alguns CDs de música que não agrada a Deus, eu botei no lixo. Eu tinha uma pilha assim de cartas, que para mim eram muito valiosas, mas continham textos que me prenderam no erro por muito tempo. Botei no lixo. E eu peguei tudo que eu achava que era valioso, e eu coloquei fora. Eu joguei fora tudo que eu achava que era valioso, antigamente. Tinha uma proposta para ser assessor de um deputado, tinha uma proposta para ir para São Paulo, uma para ir para Brasília, e Deus me disse: não é isso que eu quero para ti. Esse meio que eu estava me prendia no erro. E eu preferi ficar desempregado. Ia trabalhar com os meus pais vendendo pão na rua. Fiz isso durante 2 anos. Eu joguei fora tudo que eu achava que era valioso, mas eu recebi algo muito mais valioso. Só que quando a gente recebe o que é valioso de Deus, é que nem a semente de mostarda, é pequeno. Na época parecia que não era nada, mas isso está crescendo dentro de mim a cada dia. E na minha vida está dando frutos, e galhos, e ramos. E esses frutos vão aumentando, primeiro aqui dentro, e depois ele vai frutificando para fora na tua vida. O que eu quero te dizer é que se você não se arrepender, você não vai receber a vida de Deus. Mas se essa noite você se arrepende e deixa, 1 João 1, 8 e 9, você pode abrir aí comigo. Você alcança a misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Versículo 8 diz assim: se dizemos que não temos pecado, então estamos nos enganando e não há verdade em nós. Sabe o que João está dizendo aqui? Meu irmão, seja sincero contigo mesmo. Olha para o teu coração e abre o teu coração, e você vai ver que tem coisas que precisam ser transformadas. Mas depois no outro versículo diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se você abre o seu coração, que nem Paulo fez, ele não ficou considerando a vida dele uma grande coisa. Ele considerou que o que ele era não era nada, diante de um Deus tão glorioso, diante de uma salvação tão grande, diante da vida eterna que estava em Jesus. Ele considerou o resto todo como lixo, e ele disse: eu vou abrir o meu coração. E ele mudou diante dos homens o seu coração. Ele largou o que era confortável, e ele foi viver uma vida de perseguição. Ele passou a ser perseguido. Será que você está disposto hoje a largar esse relacionamento que está te levando para o pecado? Será que você está disposto hoje a largar esse hábito que está te levando para a ruína? Será que você hoje está disposto a largar esse pecadinho secreto que ninguém mais sabe? O caminho da vida eterna é você abrir seu coração para Deus. E aí Deus vai fazer coisas maravilhosas no teu coração e na tua vida. Paulo escreve uma coisa no livro de
2 Coríntios, você pode abrir comigo lá. 2 Coríntios 5, desculpa. É 2 Coríntios, mas não é 5. Desculpa, não é Paulo. É Paulo sim. 1 Coríntios 11, desculpa. 1 Coríntios 11. Paulo escreve uma coisa que tem tudo a ver com isso. Falando sobre o motivo pelo qual muitas pessoas estão fracos e doentes. Dentro da igreja e fora da igreja. 1 Coríntios 11, versículo 30 e 31 e 32, diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Você conhece alguém que está na fé, que está na igreja, mas vive uma vida fraca e doente? Fisicamente ou espiritualmente? Existem vários motivos, mas ele fala um dos motivos aqui. Versículo 31, se vocês examinassem primeiro, porque se nós examinarmos primeiro a nossa consciência, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas como nós somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos com o mundo. Ele fala para nós examinarmos a nossa consciência, e aí nós não viveremos doentes, e nem fracos, e nem seremos moribundos na nossa fé. Agora a Bíblia também diz que nos últimos dias muitas pessoas teriam a sua consciência cauterizada. Sabe o que quer dizer isso? Você já teve alguém, sabe o que é uma cauterização? Uma cauterização é quando você pega um ferimento e você estanca ele com uma brasa ou com um ferro quente. O que a cauterização faz? No lugar onde tu cauterizou, tu nunca mais vai ter sensibilidade ali. A cauterização, ela mata os nervos que tem naquele lugar. Então se você tem uma ferida no braço e você cauteriza ela, é que nem uma queimadura. Você vai passar a mão ali e você não sente mais. Tem gente que é assim, tem a consciência cauterizada, diz a Bíblia. Tanto que Deus fala, meu filho, está errado isso, meu filho, muda isso, meu filho, larga o pecado, larga o erro, e a pessoa faz de conta que não é com ela. E aí ela passa uma vida inteira sofrendo desnecessariamente. Mas agora Paulo traz uma boa notícia em 2 Coríntios, agora sim. 2 Coríntios 5,17. É um texto muito conhecido que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 5,17. Na NTLH diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quero te dizer uma coisa bem sincera. Junto com a salvação que vem a cura, vem o perdão, vem a mente tranquila, vem o sossego para dormir, vem a paz no coração. Quem aqui antes de entregar a vida para Jesus tinha dificuldade para dormir de noite? Levanta a mão. Quem tinha dificuldade? E hoje não tem mais, né? Quem aqui antes de entregar a vida para Jesus vivia angustiado e preocupado com o dia de amanhã? Levanta a mão. E hoje não é mais assim, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? E eu quero ler com você o último texto dessa noite, se Deus quiser. Atos 16, aqui é o encontro de Paulo com um homem que era bem parecido com ele antigamente. Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim, Atos 16, versículo 22 em diante. Sabe, quando Paulo pregava nas cidades, não era assim, tudo lá as mil maravilhas, tá? Em várias cidades que ele pregou, ele foi expulso. Em outras ele foi preso, em outras ele foi açoitado, em outras ele foi quase que morto. Numa ele foi apedrejado, acharam que ele estava morto, daí quando as pessoas foram embora, ele levantou do meio das pedras.
Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: estar com Jesus nem sempre vai te dar popularidade. Sério, se você quer ter 1 milhão de amigos no Facebook, a melhor coisa para você não é estar com Jesus. Bota uma roupinha bem curta e tira umas fotos. Finge que a tua vida está tudo certo. Agora, se você falar a verdade, nem todo mundo vai curtir o que tu fala. Então aqui no texto que nós vimos, Atos 16, 22 em diante, diz assim: aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Pensa, eles vão numa cidade, eles falam: Deus ama vocês, Deus tem vida para vocês, Deus tem vida eterna. Eles curam os doentes, eles expulsam os demônios, eles fazem tudo de bom. E o que eles recebem em troca? Ficam nus no meio de uma praça sendo surrado em público. Daí diz versículo 22, depois de baterem muito neles, repete assim comigo: bateram muito. As autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Olha o que a autoridade disse: guardem eles com segurança. Aí o carcereiro era um homem bem bonzinho, e pegou e deu para eles uma cela VIP, com ar-condicionado, geladeira, um frigobarzinho assim, umas 3 Schweppes, aquelas Schwepp Cooler, não sei como é que fala, esse negócio bem gostosinho assim, né? Um chocolate, barrinha de cereal. Não, olha o que o carcereiro fez. Era só para guardar eles com segurança. Mas olha o que o carcereiro fez. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou eles numa cela que ficava no fundo da cadeia, a pior cela de todas. E olha o que ainda fez. E prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Pensa o conforto, que gostoso. Os dois deitados no chão, numa cela escura, certamente fria, não tinha calefação, não tinha ar-condicionado. Em Israel é frio de noite, tá? E com as perninhas bem presas entre 2 blocos de madeira. Isso foi um plus, tá? Eles só tinham mandado prender eles. E o carcereiro fez um plus a mais. Não, eu vou garantir, né? Não vou só prender, eu vou judiar. Essa foi a ideia. Esses homens aí acham que são alguma coisa, vivem falando de Deus. Hoje eles vão aprender o que é bom. Pegou eles e judiou deles. Mais ainda. Já estavam machucadinhos dos açoites. Versículo 24, 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando bem alto hinos de louvor. Cantando bem alto hinos. E os outros presos escutavam. Olha o que Paulo pensou. Deus, se tu me deixou nós virmos para cá, porque é de tua vontade que a gente esteja nessa cadeia. Não sei por que tu fez isso, mas tu deixou para que alguém seja salvo nesse lugar. Nós estamos aqui na última celinha, lá no fundo, mas se nós cantarmos bem alto, quem sabe os outros presos vão ouvir. E eles começaram a cantar. Eu não sei que música cantavam, mas certamente cantavam alguma coisa muito bonita. Eu não sei cantar. Se fosse o Paulo aqui, ele entraria com louvor, e cantaria uma coisa bonita. Mas, então, versículo 26, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. De repente o chão tremeu. Escuta, você pode estar passando dificuldades. Você pode talvez não entender por que Deus faz as coisas. Mas Deus sempre vem em socorro dos seus filhos. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Quem sabe você está preso, você sente como se a sua vida não andasse. Quando vem o de repente de Deus, as portas se abrem. Quando vem o de repente de Deus, as cadeias caem, as correntes caem, nada mais pode te prender. Mas tem um cara aqui que não esperava isso.
Pensa comigo, gente, naquela época não tinha luz elétrica. Era tudo escuro. Certamente ele apagava a tocha de madrugada na cadeia. E aí o carcereiro está lá e ouve um barulho, sente um tremor. E quando ele vai ver, as portas estão tudo abertas e as correntes tudo dando barulho de caindo no chão. E aí versículo 27 diz assim: aí o carcereiro acordou, ele estava dormindo. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então ele puxou a sua espada e ia se matar. É sério, eu não sei o que passou na cabeça desse homem nessa hora. Mas certamente não era só porque os portões da cadeia se abriram. Devia ter mais coisa na vida dele para ele querer se matar. Talvez esse cara já estava com dificuldades no trabalho, com dificuldades em casa. E aí me acontece um negócio desse. Ele é o responsável pela cadeia. E de uma hora para outra a cadeia se abre e os presos vão embora. O que será que ele começou a pensar? O que será que o diabo colocou na mente dele? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é um mentiroso, ele mente no coração das pessoas. Certamente ele começou a pensar: eu sou um inútil, eu não consegui nem cuidar de uma cadeia, e olha que os presos estavam tudo amarrado. Eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Quem sabe ele começou a pensar: eu não fui capaz de cumprir a minha tarefa. Eu não fui capaz de fazer o que era a minha obrigação. Quem sabe tem alguém aqui essa noite que chegou nesse lugar pensando assim: eu não estou sendo capaz de cumprir as minhas tarefas. Quem sabe o diabo está mentindo no teu coração que você é inútil, que você é fraco, que você está sozinho, que as tuas esperanças acabaram. Talvez ele pensou: agora é o fim, vão me demitir, como é que eu vou sustentar minha família? E olha a vergonha, não tinha ninguém armado, e eles fugiram sozinhos. Quem sabe ele ficou com vergonha de que ia ter que deixar sua família passar fome. Naquela época não tinha seguro-desemprego, fundo de garantia. Gente, demitido acabou, não ganha mais nada, pé na bunda. Como é que eu vou falar dessa desonra para minha esposa? Quem sabe ele começou a pensar: minha vida é um erro. Ou quem sabe ele começou a pensar: isso tudo é castigo desse Deus deles. Esse Deus não quer saber de mim. Esse Deus deve até me odiar. Olha o que eu fiz, eu peguei esses homens, eu pensei que Deus não existia. E eu prendi eles, olha agora o que Deus está fazendo. Eu vou tirar a minha vida. Então ele pega a sua espada e vai tentar tirar a própria vida. Quem sabe alguém aqui essa noite, algumas pessoas aqui essa noite, têm pensado nos últimos dias em tirar a sua própria vida. Talvez a vida para ti parece que não tem mais sentido. Diante de situações difíceis, quem sabe a tua empresa está falida, quem sabe a tua casa não anda, quem sabe em casa é só problema. Quem sabe parece que até Deus não quer saber de ti por causa dos teus erros. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Leia comigo o próximo versículo. Versículo 28. Paulo gritou bem alto: não faça isso, estamos todos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e de Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A alma dele clamava: eu quero receber o amor de Deus. Daí depois diz o seguinte: naquela mesma hora da noite, versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa.
Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. E logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Naquela mesma noite. Em seguida ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da casa dele ficaram cheios de alegria, porque agora acreditavam em Deus. Essa noite eu quero te dizer uma coisa. Talvez essa situação de aflição que você está passando é uma porta que Deus tem aberta para que você hoje receba Cristo, que o amor dele entre na sua família e que a sua casa toda seja transformada por ele. O amor de Deus entra na tua casa. Deus tira a tristeza, Deus tira a dor. Ele não queria mais viver e Deus deu para ele um novo sentido para a vida. Deus deu para ele um novo sentido para a vida. Essa noite Jesus está aqui. E a mão de Deus te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer agir na tua vida. Quem sabe você se sente pequeno e fraco, você acha que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Jesus Cristo andava por todos os lugares fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Esse mesmo Jesus está aqui. Fecha os teus olhos, nós vamos orar essa noite. Senhor, foi Tu que nos trouxe aqui essa noite. Foi Tu que trouxe esse homem, esta mulher nesse lugar. E Pai, Tu mostrou no meu coração que tem pessoas aqui hoje que estão aflitas. Que o diabo tem mentido na mente delas que elas não valem nada. Que a sua vida não tem sentido. Mas Pai, assim como Tu usou o Seu servo Paulo naquele dia para dizer, não faça isso. Há um Deus que te ama. Hoje Tu manifesta o Teu amor na vida deste homem e desta mulher. Senhor, através dos discípulos Tu curava os enfermos. E Jesus disse para nós irmos por todo o mundo e orarmos pelos doentes e eles ficarão curados. Essa noite há pessoas nesse lugar, Senhor, que estão enfermas no seu corpo e na sua alma. Há pessoas que tentam largar algumas coisas erradas e não conseguem. Mas Pai, esta noite nós cremos que o Teu amor está aqui. Através da Tua palavra Tu nos diz que se nós nos arrependermos, Tu é fiel e justo para nos purificar e nos limpar e nos dar vida em abundância. Tu nos faz novas criaturas e as coisas velhas passam e tudo se faz novo. A doença vira cura, a tristeza vira paz, o cansaço vira força, a enfermidade vira um testemunho de cura. Pai, essa noite Tu estás aqui e eu creio no Teu poder que está agindo sobre este homem e essa mulher. Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença essa noite. Nós repreendemos o poder das trevas na vida de cada homem e cada mulher que entrou aqui. Eu declaro amarrado o valente desta cidade e todo tipo de espírito maligno que prendia, atava e enganava qualquer pessoa que entrou nesse lugar essa noite. Eu declaro o Teu poder operando sobre estes homens e estas mulheres, trazendo arrependimento ao coração, trazendo conversão e decisão de mudança. Tem pessoas que Deus está falando essa noite dizendo, é hoje, meu filho, é hoje que eu vou limpar a tua vida. Vou tirar de ti esse peso, essa culpa, porque eu te amo e eu te perdoo. Oh, o amor de Jesus está aqui. Senhor, nós tomamos autoridade sobre essas vidas e nós declaramos o Teu poder operando sobre elas. Teu poder trazendo alegria, tirando a dor, tirando a tristeza. Eu tomo autoridade agora contra as enfermidades. E eu declaro espírito de enfermidade, solta essa mulher. Espírito de depressão, sai dessa pessoa. Espírito imundo que enganava esse rapaz, essa moça à noite, tentava se comunicar com ele ou com ela, atordoando os seus pensamentos. Eu dou uma ordem, fora, em nome de Jesus.
Eu repreendo todo o tormento que vem à noite. Eu repreendo todo o mal sobre a tua vida. E eu declaro o poder de Deus agindo sobre ti. Marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está. Não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Rei Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Rei. O povo de Deus está marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está. Não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Rei. O povo de Deus está marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está. Não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Rei, aleluia, 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 aleluia. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele louvarei, só Ele exaltarei. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele louvarei, só Ele exaltarei. Diga! De ti